Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. As pessoas cujo caráter mudou são as que entraram na realidade das palavras de Deus. A primeira etapa da senda do Espírito Santo no homem é, antes de tudo, afastar o coração do homem de pessoas, eventos e coisas e colocá-lo nas palavras de Deus, fazendo com que o coração do homem creia que as palavras de Deus são indubitáveis e completamente verdadeiras. Se você acredita em Deus, deve acreditar em suas palavras. Se, depois de muitos anos de fé em Deus, você permanece sem conhecer a senda tomada pelo Espírito Santo, você é realmente um crente? Para alcançar uma vida humana normal que tem um relacionamento normal com Deus, primeiro, você deve acreditar em suas palavras. Se não tiver alcançado a primeira etapa da obra do Espírito Santo nas pessoas, então você não tem um alicerce. Se você não tem nem o menor dos princípios, como você percorrerá a senda adiante? Tomar a trilha certa pela qual Deus aperfeiçoou o homem significa entrar na trilha certa da obra atual do Espírito Santo. Significa entrar na senda tomada pelo Espírito Santo. Agora mesmo, a senda tomada pelo Espírito Santo são as palavras atuais de Deus. Sendo assim, se as pessoas hão de entrar na senda do Espírito Santo, elas devem obedecer às palavras atuais de Deus encarnado, comê-las e bebê-las. A obra que Ele faz é a obra das palavras. Tudo começa com suas palavras e tudo é edificado sobre as suas palavras, sobre suas palavras atuais. Quer se esteja certo sobre o Deus encarnado, quer se conheça o Deus encarnado, cada uma dessas coisas requer despender mais esforço em suas palavras. Senão, as pessoas não poderão realizar nada e não ficarão com nada. Somente construindo sobre o alicerce de comer e beber as palavras de Deus, e daí chegar a conhecer Deus e a satisfazê-lo, as pessoas poderão construir progressivamente um relacionamento normal com Ele. Para o homem, não há melhor cooperação com Deus do que comer e beber suas palavras e colocá-las em prática. Por meio de tal prática, o homem é mais capaz de permanecer firme em seu testemunho de povo de Deus. Quando as pessoas compreendem e são capazes de obedecer à essência das palavras atuais de Deus, elas vivem na senda de ser guiadas pelo Espírito Santo e entraram na trilha certa do aperfeiçoamento do homem por Deus. Antes, as pessoas podiam ganhar a obra de Deus simplesmente por buscar a graça, ou buscando paz e alegria. Mas as coisas são diferentes agora. Sem as palavras do Deus encarnado, sem a realidade de suas palavras, as pessoas não podem ganhar a aprovação de Deus e serão todas por Ele eliminadas. Para alcançarem uma vida espiritual normal, primeiro as pessoas deveriam comer e beber as palavras de Deus e a colocá-las em prática, e depois, sobre esse alicerce, estabelecer um relacionamento normal com Deus. Como você coopera? Como você permanece firme no testemunho do povo de Deus? Como você constrói um relacionamento normal com Deus? Como ver se você tem um relacionamento normal com Deus em sua vida cotidiana? 1. Você acredita no testemunho do próprio Deus? 2.
Você acredita no seu coração que as palavras de Deus são verdadeiras e infalíveis? 3. Você é alguém que põe suas palavras em prática. 4. Você é fiel à sua comissão? O que você faz para ser fiel à sua comissão? 5. Tudo o que você faz é em prol de satisfazer a Deus e ser leal a Ele? Por meio dos itens listados acima, você pode avaliar se tem um relacionamento normal com Deus no estágio atual. Se você é capaz de aceitar a comissão de Deus, aceitar a sua promessa e seguir a senda do Espírito Santo, então você está fazendo a vontade de Deus. Dentro de você, a senda do Espírito Santo está clara. Agora mesmo, você age em conformidade com a senda do Espírito Santo? Seu coração está se aproximando de Deus? Você deseja acompanhar a mais nova luz do Espírito Santo? Você deseja ser ganho por Deus? Você deseja se tornar uma manifestação da glória de Deus na terra? Você tem a resolução de alcançar o que Deus exige de você? Se, quando as palavras de Deus são proferidas, existe dentro de você a resolução de cooperar e a resolução de satisfazer a Deus, se esta é a sua mentalidade, isso significa que as palavras de Deus frutificaram no seu coração. Se lhe falta tal resolução, se você não tem objetivos que você busca, significa que seu coração não foi movido por Deus. Quando as pessoas tiverem entrado oficialmente no treinamento do reino, as exigências que Deus faz a elas sobem para um nível mais alto. Em que aspectos essas demandas mais elevadas podem ser vistas? Antes, se dizia que as pessoas não tinham vida. Hoje, elas buscam vida. Buscam se tornar povo de Deus, ser ganhas por Deus e aperfeiçoadas por Ele. Isso não é um nível mais elevado? Na verdade, as exigências que Deus faz às pessoas são mais simples do que costumavam ser. Não se exige delas que sejam servidoras, nem que morram. Tudo o que se exige é que se tornem o povo de Deus. Isso não é mais simples? Tudo o que você tem de fazer é ofertar seu coração a Deus e submeter-se à sua orientação. Tudo se realizará. Por que você acha que isso é tão difícil? A entrada na vida da qual se fala hoje é mais clara do que antes. No passado, as pessoas estavam confusas e não sabiam o que era a realidade da verdade. Todos, na verdade, que reagem ao ouvir as palavras de Deus, que são esclarecidos e iluminados pelo Espírito Santo e que, diante de Deus, recebem sua perfeição e são transformados em caráter. Todas as pessoas desse tipo têm vida. Deus quer seres viventes, não coisas mortas. Se você está morto, você não tem vida, e Deus não lhe falará e muito menos o elevará como alguém de seu povo. Já que vocês foram elevados por Deus e receberam tamanha bênção dele, isso mostra que vocês todos são pessoas com vida, e pessoas com vida vêm de Deus. Na busca por mudança no caráter de vida de alguém, a senda da prática é simples. Se em sua experiência prática você for capaz de seguir as palavras atuais do Espírito Santo e experimentar a obra de Deus, então seu caráter é capaz de mudança. Se você segue o que quer que o Espírito Santo diga e busca o que quer que o Espírito Santo diga, então você é alguém
que obedece a Ele, e haverá uma mudança no seu caráter. O caráter das pessoas muda com as palavras atuais do Espírito Santo. Se você sempre se agarra às suas velhas experiências e regras do passado, então seu caráter não pode mudar. Se as palavras de hoje do Espírito Santo pedem a todos que entrem numa vida de humanidade normal, mas você permanece obcecado com coisas externas, confuso quanto à realidade e não a leva a sério, então você é alguém que não conseguiu acompanhar a obra do Espírito Santo, alguém que não entrou na senda da direção do Espírito Santo. Se o seu caráter pode ou não mudar, depende de você acompanhar ou não as palavras atuais do Espírito Santo e de você ter ou não conhecimento verdadeiro. Isso é diferente do que vocês entendiam antes. A mudança no seu caráter, como você entendia, era que você, que era rápido para julgar, deixou de falar descuidadamente por meio da disciplina de Deus. Mas esse é apenas um aspecto da mudança. Neste exato momento, o ponto mais crítico é seguir a orientação do Espírito Santo. Siga o que quer que Deus diga. Você obedeça a tudo o que Ele diz. As pessoas não podem mudar o próprio caráter. Elas devem submeter-se ao julgamento e castigo e ao sofrimento e refinamento das palavras de Deus, ou o tratamento, a disciplina e a poda pelas suas palavras. Só então elas podem alcançar a obediência e a fidelidade a Deus e não mais ser superficiais para com Ele. É sob o refinamento das palavras de Deus que o caráter das pessoas muda. Só por meio da exposição, julgamento, disciplina e do tratamento de suas palavras, elas não ousarão mais agir precipitadamente, mas em vez disso, se tornarão firmes e controladas. O ponto mais importante é que elas são capazes de se submeterem às palavras atuais e à obra de Deus e, ainda que ela não esteja em concordância com as noções humanas, elas conseguem deixar essas noções de lado e se submeter voluntariamente. No passado, falar de mudanças no caráter se referia principalmente a ser capaz de renunciar a si mesmo, deixar a carne sofrer, disciplinar o próprio corpo e livrar-se de preferências carnais, que é um tipo de mudança no caráter. Hoje, todos sabem que a expressão real de uma mudança no caráter é obedecer às atuais palavras de Deus e verdadeiramente conhecer a sua nova obra. Assim, o entendimento de Deus que as pessoas tinham, matizado por suas noções próprias, pode ser expurgado e eles podem alcançar o conhecimento verdadeiro de Deus e a obediência a Ele. Somente isso é uma genuína expressão de mudança no caráter. A busca de entrada na vida por parte das pessoas baseia-se nas palavras de Deus. Previamente, foi dito que tudo se realiza por causa de suas palavras, mas ninguém viu esse fato. Se você entrar na experiência da etapa atual, tudo ficará claro para você, e você estará construindo um bom alicerce para futuras provações. O que quer que Deus disser, concentre-se apenas em entrar em suas palavras. Quando Deus diz que Ele começará a castigar as pessoas, aceite o castigo dele. Quando Deus pede às pessoas que morram, aceite a provação. Se você estiver sempre vivendo dentro de suas declarações mais recentes, as palavras de Deus aperfeiçoarão você no final. Quanto mais você entrar nas palavras de Deus, mais rapidamente será aperfeiçoado. Porque, em comunicação após comunicação,
Eu peço a vocês que conheçam e entrem nas palavras de Deus. Somente quando você busca e experimenta nas palavras de Deus, o Espírito Santo tem a oportunidade de operar em você. Portanto, todos vocês são participantes em todo método pelo qual Deus opera, e qualquer que seja o grau de seu sofrimento no fim, todos receberão uma recordação. Para alcançarem a sua perfeição final, vocês devem entrar em todas as palavras de Deus. O aperfeiçoamento das pessoas pelo Espírito Santo não é unilateral. Ele requer a cooperação delas. Precisa que todos cooperem com ele conscientemente. O que quer que Deus diga, concentre-se apenas em entrar em suas palavras. Isso será mais benéfico para a vida de vocês. Tudo isso é para o bem de alcançar uma mudança em seu caráter. Quando você entrar nas palavras de Deus, seu coração será movido por ele e você será capaz de saber tudo o que Deus deseja alcançar nesta etapa de sua obra, e você terá a resolução de alcançá-lo. Durante o tempo de castigo, havia aqueles que criam que isso era um método de operação e não criam nas palavras de Deus. Por consequência, eles não se submeteram a refinamento e emergiram do tempo de castigo sem ganhar nem compreender nada. Houve algumas pessoas que realmente entraram nessas palavras sem ter uma sombra de dúvida, que disseram que as palavras de Deus são a verdade infalível e que a humanidade deveria ser castigada. Elas debateram-se com isso durante um tempo, abrindo mão de seu futuro e seu destino, e, quando emergiram, seu caráter tinha passado por alguma mudança e elas tinham ganhado uma compreensão mais profunda de Deus. Todas aquelas que emergiram do castigo sentiram a beleza de Deus e perceberam que essa etapa da obra incorporava seu grande amor que descia neles, que era a conquista e a salvação do amor de Deus. Elas também disseram que os pensamentos de Deus são sempre bons e que tudo o que Ele faz no homem vem do amor, não do ódio. As pessoas que não acreditaram nas palavras de Deus, que não prestaram atenção às suas palavras, não se submeteram ao refinamento no tempo de castigo. E como resultado, o Espírito Santo não estava com elas e elas nada ganharam. No caso daquelas que entraram no tempo de castigo, embora tenham de fato se submetido ao refinamento, o Espírito Santo estava operando oculto dentro delas e o caráter de vida delas foi transformado como resultado disso. Algumas pareciam, no tocante a toda a aparência externa, muito positivas, cheias de bom ânimo o dia inteiro, mas não entraram no estado de refinamento das palavras de Deus e assim não mudaram nada, o que foi a consequência de não acreditarem nas suas palavras. Se você não acreditar nas palavras de Deus, o Espírito Santo não operará em você. Deus aparece a todos os que acreditam em suas palavras, e aqueles que acreditam nelas e as aceitam serão capazes de ganhar seu amor. Para entrar na realidade das palavras de Deus, você deveria encontrar a senda da prática e saber como colocar as palavras de Deus em prática. Só assim haverá uma mudança em seu caráter de vida. Só por meio dessa senda você pode ser aperfeiçoado por Deus. E só pessoas que foram aperfeiçoadas por Deus dessa maneira podem estar em conformidade com a sua vontade. Para receber nova luz, você deve viver dentro de suas palavras. Ser movido pelo Espírito Santo apenas uma vez, de fato, não será suficiente. Você deve se aprofundar mais. Quanto àqueles que foram movidos apenas uma vez, seu zelo interno foi despertado
e eles ficam dispostos a procurar, mas isso não pode durar muito. Eles devem ser constantemente movidos pelo Espírito Santo. Muitas vezes no passado, mencionei minha esperança de que o Espírito de Deus possa mover o espírito das pessoas, para que elas possam buscar mudanças em seu caráter de vida e, enquanto buscam ser movidas por Deus, que elas possam entender as próprias deficiências e que, no processo de experimentarem suas palavras, elas possam descartar as impurezas em si mesmas, hipocrisia, arrogância, noções e assim por diante. Não pense que só ser proativo em receber nova luz será o suficiente. Você também deve descartar tudo o que é negativo. Por um lado, vocês precisam entrar a partir de um aspecto positivo. Por outro, precisam se livrar de tudo o que é impuro de um aspecto negativo. Você deve examinar-se constantemente para ver quais as impurezas que ainda existem no seu interior. Todas as noções religiosas, intenções, esperanças, hipocrisia e arrogância da humanidade são coisas impuras. Olhe para dentro de si e coloque tudo, lado a lado, com todas as palavras de revelação de Deus, para ver que noções religiosas você tem. Só quando você as reconhece de fato, você consegue descartá-las. Algumas pessoas dizem: basta agora simplesmente seguir a luz da obra atual do Espírito Santo. Não é necessário se incomodar com mais nada. Mas então, quando as suas noções religiosas surgirem, como você se livrará delas? Você pensa que seguir as palavras de Deus hoje é uma coisa simples de fazer? Se você é uma pessoa religiosa, as perturbações podem surgir de suas noções religiosas e das teorias teológicas tradicionais em seu coração. E quando essas coisas surgem, elas interferem em sua aceitação de coisas novas. Esses problemas são todos reais. Se você só busca as atuais palavras do Espírito Santo, não pode cumprir a vontade de Deus. Ao mesmo tempo em que busca a luz atual do Espírito Santo, você deveria reconhecer que noções e intenções você ainda abriga, que hipocrisia humana você tem e que comportamentos são desobedientes a Deus. E depois de ter reconhecido todas essas coisas, você deve descartá-las. Fazer você desistir de suas ações e condutas anteriores é em prol de permitir que você siga as palavras que o Espírito Santo profere hoje. Uma mudança no caráter, por um lado, é alcançada mediante as palavras de Deus, mas, por outro, exige cooperação da parte da humanidade. Existe a obra de Deus e existe a prática humana, e ambas são indispensáveis. Como você pode realizar a vontade de Deus na sua futura senda de serviço? Um ponto fundamental é procurar a entrada na vida, perseguir uma mudança no caráter e buscar uma entrada mais profunda na verdade. Essa é a senda para se alcançar ser aperfeiçoado e ser ganho por Deus. Todos vocês são recipientes da comissão de Deus. Mas que tipo de comissão? Isso diz respeito à próxima etapa da obra. A próxima etapa da obra será uma obra maior, que é realizada por todo o universo. Então, hoje, vocês deveriam buscar mudanças no seu caráter de vida, para que, no futuro, vocês possam realmente se tornar a prova de que Deus ganha glória com sua obra, fazendo de vocês exemplares para a sua futura obra.
A busca de hoje é totalmente em prol de lançar os alicerces para a obra futura, de modo que você possa ser usado por Deus e possa dar testemunho dele. Se fizer disso o alvo da sua busca, você conseguirá ganhar a presença do Espírito Santo. Quanto mais alto você determinar o alvo de sua busca, mais você pode ser aperfeiçoado. Quanto mais você persegue a verdade, mais o Espírito Santo opera. Quanto mais energia você aplicar na sua busca, mais você ganhará. O Espírito Santo aperfeiçoa pessoas de acordo com o estado interior delas. Algumas dizem que não estão dispostas a ser usadas por Deus ou aperfeiçoadas por Ele, que elas querem apenas que sua carne permaneça segura e que não sofram nenhum infortúnio. Algumas estão indispostas a entrar no reino, contudo, estão dispostas a descer ao abismo sem fundo. Nesse caso, Deus também concederá esse desejo a você. Seja o que for que você busque, Deus o fará acontecer. Então, o que você está buscando no presente? É ser aperfeiçoado? Suas ações e condutas atuais são em prol de ser aperfeiçoado por Deus e de ser ganho por Ele? Você deve avaliar-se dessa maneira constantemente no seu dia a dia. Se você aplicar todo o seu coração na busca de uma única meta, Deus certamente vai aperfeiçoá-lo. Tal é a senda do Espírito Santo. A senda na qual o Espírito Santo guia as pessoas é alcançada por meio da busca que fazem. Quanto mais você tiver sede de ser aperfeiçoado e ganho por Deus, mais o Espírito Santo operará dentro de você. Quanto menos você deixar de procurar e quanto mais negativo e regressivo você é, mais você priva o Espírito Santo de oportunidades para operar. Com o passar do tempo, o Espírito Santo vai abandonar você. Você deseja ser aperfeiçoado por Deus? Deseja ser ganho por Deus? Deseja ser usado por Deus? Vocês deveriam procurar fazer tudo pelo bem de serem aperfeiçoados, ganhos e usados por Deus, para que todas as coisas no universo possam ver as ações de Deus manifestadas em vocês. Vocês são os mestres dentre todas as coisas, e no meio de tudo o que há, vocês permitirão que Deus desfrute de testemunho e glorificação por meio de vocês. Isso é prova de que vocês são a mais abençoada de todas as gerações.